Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com todos vocês, tanto os que estão aqui na Comunhão Espírita de Brasília, como aqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Comunhão. Estamos aqui mais uma vez para o programa Comunhão Inspira e hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso amigo Jefferson Bellomo, já conhecido de muitos de vocês certamente, trabalhador aqui da Comunhão Espírita. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para o nosso entendimento com a doutrina espírita e com a nossa vida. Nós vamos falar sobre o papel dos mentores em nossa vida. Eu sou Ricardo Honório, continuo substituindo o nosso amigo Wagner, que ainda continua precisando se ausentar, mas em breve vocês deverão se livrar de mim e voltarão a ter a companhia dele. Comigo está hoje aqui a nossa amiga Flaviana, junto com o nosso amigo Jack. A Flaviana fará a prece inicial e o Jack fará a prece final. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, na sequência eu apresento o Jefferson para vocês. Flaviana, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Hoje agradeço a presença do nosso irmão Jack, que está aqui conosco. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer a oportunidade de aqui estarmos nesta noite linda, com o coração aberto para receber os esclarecimentos necessários para a nossa transformação. Pedimos também que Jesus nos auxilie a seguirmos sempre em frente, em busca desse aperfeiçoamento moral, que possamos ajudar o nosso próximo, servindo, e que a luz do Mestre envolva todos aqueles que estão em aflição. Assim, damos início então à primeira parte do nosso trabalho, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Bom, agora vamos conhecer um pouco do nosso amigo Jefferson, trabalhador da casa, divulgador da doutrina também, e hoje nos dá a satisfação de estar conosco. Jefferson, seja bem-vindo, o programa é seu hoje. Obrigado, Ricardo, boa noite. Boa noite para vocês também. Boa noite. Então tá bom. Jefferson, a primeira pergunta. Antes de fazer a pergunta, lembrar ao público que vocês poderão participar enviando perguntas, questões para o Jefferson. Nós temos 2 colaboradores aqui nas laterais. Quem é ela? É a Fernanda e o Celso. Ok. Obrigado a Fernanda e ao Celso. Quem quiser encaminhar questões, perguntas para o Jefferson, é só convidar, levantar a mão, que a Fernanda e o Celso irá até vocês, tá bom? Jefferson, enquanto não chega às questões do público, eu quero começar te sugerindo o seguinte. Pensando naquelas pessoas que não conhecem bem a doutrina espírita, que não estudaram essa temática dos mentores, dos protetores, dos anjos guardiões, que muitos até nem acreditam nisso, né? Eu digo porque já tive essa experiência de alguém dizer que não acredita nisso. Isso é invenção dos espíritas, esse negócio de anjo de guarda, de mentor. O que você diria para esses irmãos que ainda pensam assim? Que eles mudem de ideia, porque nós temos que entender que Deus age no mundo através das pessoas. Deus não age no mundo de forma direta, porque imaginem como se nós fôssemos uma antena de rádio. Nós temos que sintonizar na frequência divina, mas apesar das ondas de Deus permearem tudo,
não é toda a antena que tem a potência necessária para captar essas vibrações. Porque Deus sendo perfeição e nós sendo imperfeitos, nós temos dificuldade para entrar nessa sintonia. Então, como resolver essa distância? É resolvida através de frequências intermediárias. E essas frequências intermediárias são outras pessoas. Pessoas mais próximas de Deus, pessoas mais próximas dessas próximas, próximas das próximas das próximas, até chegar em nós. E nós, para muitas outras pessoas, nós também somos o que essas pessoas podem ouvir da mensagem divina. E assim nós temos uma corrente de solidariedade, de tal forma que um ajudando os outros, todos nós progredimos juntos. Então, não acreditar nessa cadeia de solidariedade não é negar a assistência divina, é negar a própria solidariedade humana. Entendo. Nesse caso, o Jefferson, entendendo que é uma realidade a existência dos nossos guardiões, dos nossos mentores, e que eles representam essas frequências intermediárias entre nós e o Criador, qual o papel, qual seria a participação desses irmãos superiores juntos a cada um de nós? Eles estariam para nos livrar dos problemas, nos auxiliar nas grandes decisões, eles podem se imiscuir na nossa vida da maneira que eles quiserem. Como seria isso? As pessoas acreditam que, normalmente, que espíritos, e aí no caso anjos da guarda, espíritos, que anjo da guarda é uma terminologia mais conhecida, mas seriam espíritos protetores. As pessoas acreditam que eles são office boy. A gente reza e eles vêm resolver os nossos problemas. E não é bem assim. A função deles é trabalhar no nosso progresso, na nossa evolução enquanto espíritos. E para isso, cada pessoa tem um responsável que a ajuda. Ninguém está sozinho. É importante a gente destacar isso. Ninguém reencarna para carregar a cruz da vida sozinho. Todos nós, quando reencarnamos, nós temos uma pleiade de irmãos que são os nossos fiadores quando nós viemos para cá. Por isso que essas pessoas querem o nosso bem, querem o nosso progresso. São almas que têm laços conosco de muitos séculos. E eles nos ajudam, e aí o pulo do gato. Contanto que nós queiramos sermos ajudados. Porque não é em toda situação que a gente está disponível para ser ajudado. E aí, enquanto nós tivermos essa situação de auxílio, nos colocarmos numa situação de receber auxílio, o auxílio nunca falta. Agora, eles nunca se intrometem nas nossas decisões. Eles nos inspiram, eles nos orientam, eles são como os técnicos de futebol. Eles nos dizem a estratégia, mas eles não podem jogar no nosso lugar. Então a gente não deve alimentar aquela ideia, o Jefferson, que anjo de guarda e guarda-costa é a mesma coisa. Tem um pessoal que faz essa confusão, achando que está ali, né? E é curioso, tem gente que não tem um anjo de guarda, tem gente que tem um staff, porque fala com muita propriedade. Não, porque eu ando com 5 protetores. E a minha pergunta é, mas o que você andou aprontando para ter tanta gente protegendo? Porque para ter esse tanto de guarda-costa, né, alguma besteira muito grande fez. Então, realmente não tem isso. É interessante. Nós que lidamos com a parte de divulgação da doutrina, aqui e acolá a gente é arrebanhado por algum colega, alguma pessoa depois de uma palestra, e é impressionante como que às vezes vem algumas temáticas, eu mesmo já fui surpreendido com alguns comentários, alguns questionamentos depois de palestra, que eu fico na dúvida se a pessoa está brincando ou se está falando sério mesmo, né? Certa vez, aqui mesmo na comunhão, terminando uma palestra, uma pessoa me procurou aqui na saída e fez um comentário mais ou menos assim, disse, olha, eu queria saber o que pode estar acontecendo, porque eu já fiz vários pedidos para o meu anjo de guarda e não acontece nada. Será que eu reencarnei sem o anjo de guarda?
Falei, caramba, e agora? Como é que eu vou saber quem é? Vai estar bloqueado no WhatsApp, né? Vai ver, está bloqueado o canal com eles. Tem. Mas é bom a gente falar disso, e a gente fala de uma maneira assim, brincando, para que o tema fique mais leve, mas é impressionante o grau de desinformação ainda de alguns irmãos nossos, de alguns amigos, de algumas pessoas, né? Quando eu perguntei ao Jefferson agora se anjo de guarda e guarda-costa não é a mesma coisa, é porque tem gente que pensa mais ou menos isso, né? E a gente vê bem essa ideia quando você ouve alguém perguntar assim, diante de uma tragédia, uma catástrofe, enfim, onde está o anjo de guarda? Onde é que estava o anjo de guarda dele que deixou isso acontecer com ele? Né? E o anjo de guarda, ele não está aqui para nos guiar como se fosse um guarda-costa, nos livrando de todos os acontecimentos. Por uma razão muito simples. O anjo de guarda, o guardião, o protetor, ele não derroga a lei de causa e efeito. Ele não derroga a lei da necessidade do aprendizado do seu pupilo, digamos assim, do seu protegido, né? O mentor, o anjo de guarda, ele está perto de nós o tempo todo para nos sugerir, nos orientar, nos conduzir, mas sem tirar o nosso livre-arbítrio. Estou correto? Se eu errar, você 100%. corrige, né? O anjo de guarda, ele não tira de nós a capacidade de decidir. Então, o anjo de guarda, ele vai nos sugerir determinadas coisas e nós aceitamos ou não, né? Não é obrigado que a gente siga o que ele está dizendo. Agora, uma vez optando por não segui-lo, estamos assumindo as consequências da nossa decisão. E é dentro dessa temática que estou falando que vem a primeira pergunta da plateia. A pergunta diz o seguinte: após reiteradas tentativas de ajudas frustradas, os mentores se afastam ou se mantêm presentes, buscando ilimitadamente auxiliar o seu tutelado? É uma pergunta que nós encontramos similar no Livro dos Espíritos, que a gente pode traduzir, pelo que eu entendi, da seguinte forma: o nosso espírito protetor chega numa hora que ele fica de saco cheio e cansa da gente, e aí ele fala, não aguento mais o Jefferson, deixa para lá, esse cara não tem mais jeito. E nossa linha de raciocínio é uma linha de raciocínio muito humana, e é natural, afinal de contas nós estamos na carne, e na carne nós temos a influência da matéria. Então nós nos cansamos também com facilidade. Mas nós não podemos esquecer que também somos espíritos, e as pessoas que cuidam de nós enquanto espíritos é uma outra dinâmica, é uma outra visão. Então, para essas pessoas, tudo aqui na Terra passa muito rápido. Quando nós não estamos permeáveis à influência desses anjos da guarda, o que eles fazem? Respeitam e se afastam. Do mesmo jeito que nós também, quando temos amigos e amigas que não estão permeáveis às nossas explicações, a gente fica insistindo. A pessoa não está permeável. Quem é que já não teve um amigo, quem é que já não teve uma amiga, que resolveu namorar com alguém e que você sabia que não era uma boa escolha? Em qual espaço que nós encontramos para chegar e falar, acho que você não vai tomar uma boa decisão? E a pessoa está apaixonada. Então, aquele momento é o melhor momento? É do mesmo jeito conosco. Às vezes nós estamos apaixonados, não por pessoas somente, mas por ideias, por ambições. Estamos apaixonados por nós mesmos, pelo nosso ego. Aí eles se afastam e respeitam. Mas quando nós os evocamos através da prece sentida, do desejo honesto, de ter uma resposta, de ter uma luz para os nossos problemas, com certeza eles aparecem. Eu só acho que é um pouco indelicado a gente só lembrar dos amigos quando a gente está passando problema. Eu, por exemplo, sou um cara que não gosta de ficar assim 5 anos sem a pessoa me procurar e quando ela liga, pergunta como é que eu estou para depois pedir um favor. Então eu sei que ela não está ligando para saber como é que eu estou. Eu sei que ela está ligando depois de 5, sei lá quantos anos, porque ela está interessada num favor. E o nosso relacionamento com esses amigos é um relacionamento de amizade. Não pode ser um relacionamento de interesse. Não pode ser só quando tem problema. É também o de agradecimento. Inclusive eu diria que o agradecimento nos deixa muito mais próximos
das pessoas que nos amam do que a simples condição de pedintes. Ok, Jefferson. Chegaram aqui as perguntas, aquelas que eu queria te fazer, eu vou te fazer depois do programa então. Ok. Vamos atender aqui os presentes. Se não me engano aqui, Jorge Gama, eu acho que é isso. Ele pergunta assim: o anjo de guarda, figura espiritual incumbida de auxiliar um ser encarnado ou não, pode ser também responsável por um grupo, uma cidade, um país? Pode. E aí, conforme a tarefa vai ficando mais difícil, mais complexa, a evolução desse espírito tem que ser maior. Então nós temos o grau proporcional de evolução desse espírito à tarefa dele. Então, por exemplo, nós podemos, no futuro, sermos espíritos responsáveis por irmãos da nossa retaguarda. Porque para o nosso grau de evolução, aqueles irmãos, nós temos o auxílio necessário. Mas, em compensação, para irmãos do nosso mesmo nível, a gente às vezes não tem solução para os nossos problemas, quanto mais solução para o problema dos outros, né? Aí são espíritos de uma maturidade maior. Esses espíritos têm os chefes deles, e assim é uma cadeia que vai até Deus. E as coletividades, começando pelas famílias, depois pela sociedade, pelos países e pelos próprios planetas, elas também têm aqueles responsáveis pela evolução do coletivo. É claro, né, que dois países em guerra, você não vai ter dois espíritos guerreando um com o outro, porque eles querem a evolução moral, não o domínio econômico, o domínio tecnológico, o domínio dos meios de produção. Isso aí eles não participam. Eles querem um avanço moral. Então, cada país, cada coletividade, cada nação vai ter o espírito protetor que aquela nação tem mais afinidade. Que pode ser conhecido ou completamente anônimo para nós. E ao que parece, nesse nível, o Jefferson, tende a ser desconhecido, né? Porque nós estamos numa frequência vibratória tão aquém desses irmãos, que muito provavelmente são espíritos com os quais nós não tenhamos uma proximidade, digamos assim, pela própria lei de afinidade. É só ver aqui na Terra, né? Todo mundo tem o telefone da Angelina Jolie aí? Do Leonardo DiCaprio? Não tem. Porque agora o telefone do síndico do condomínio todo mundo tem. É mais ou menos da mesma forma. Conforme você vai sendo uma pessoa cada vez mais atuante no grupo, você vai conhecer pessoas cada vez mais atuantes. Quanto mais dedicado à coletividade, mais você vai conhecer espíritos de escola dedicados à coletividade. Senão a gente fica com o Zé da Banquinha mesmo, que está tudo bem. É isso. Jefferson, tem aqui duas perguntas que se conjugam. Numa, o nosso amigo ou nossa amiga escreveu assim: meu anjo de guarda estará comigo desde o nascimento até o desencarne? Eles estão o tempo todo conosco? A notícia boa é que não, eles não estão o tempo todo conosco, porque ia ser muito chato. Imagina, você está vendo televisão, está o anjo da guarda lá. Você vai ao banheiro, o anjo da guarda vai junto. Você está na lua de mel, o anjo da guarda está ali. Então, não, eles não estão o tempo todo conosco, Deus abençoe, né, eles têm esse bom juízo. Mas eles estão nos nossos momentos de mais necessidade. E eles não nos acompanham só do nascimento ao desencarne. A história, pelo menos o que a gente percebe na literatura espírita, pelo que os próprios espíritos nos contam, né, quando eu falo os espíritos nos contam, é nos grupos mediúnicos, na experiência de grupo mediúnico, ou de irmãos que têm uma mediunidade muito ostensiva. Eles dizem que esses laços são muito anteriores. Então eles estão conosco, não nessa vida, mas são laços que vêm de outras vidas. E permanecerão por outras tantas. Então, aqui é só uma fotografia de um álbum muito grande. Aqui é uma pergunta interessante, Jefferson. Nosso amigo escreve assim: quando as pessoas têm crises de ansiedade, pânico, depressão, como elas podem se curar? Os espíritos de luz estão
ajudando essas pessoas? Os espíritos das trevas estão controlando essas pessoas? Vamos pensar o que é efeito e o que é causa. A relação nossa com os espíritos, ela tem consequências. Só que essas consequências, às vezes, uma pessoa desequilibrada atrai espíritos desequilibrados. Então, é uma consequência do nosso desequilíbrio e não da presença dos espíritos. Se nós nos reequilibrarmos, naturalmente esses espíritos não terão o que fazer conosco. Do mesmo jeito, mas espíritos em desequilíbrio, se eles permanecem muito tempo conosco, eles nos levam ao desequilíbrio. Pensem em pessoas encarnadas que são pessoas desequilibradas. Pensem no convívio o tempo inteiro com essas pessoas. Elas chegam no ponto que acabam nos desequilibrando também. Se nós não dermos um basta, elas nos desequilibram. Determinados casos, né, como os que foram citados aqui, são casos que os espíritos amigos não nos deixam sozinhos. Eles nos inspiram para que nós possamos encontrar o auxílio necessário, tanto de pessoas quanto de locais, para que nós possamos superar essa fase. Aqui é um planeta de provas e expiações. O que significa isso? Nós que aqui habitamos a Terra, somos espíritos que ainda estamos na nossa fase de creche. Aqui não é uma universidade. Aqui ainda é um planeta para espíritos que estão nesse nível de creche. Então, é natural que muitos problemas ocorram nesse nível de evolução nosso. Por isso que é tão importante a solidariedade nossa uns com os outros. E essa solidariedade, ela existe entre espíritos bons, mas, infelizmente, espíritos em sofrimento, que muitas das vezes só sofrem porque nós somos a causa do sofrimento deles, também através das nossas dores, das nossas angústias. Quando nós procuramos auxílio, eles também são auxiliados. Imaginem, nós levamos uma pessoa ao desequilíbrio, essa pessoa desencarna, nós desencarnamos. Quando reencarnamos, nós temos o dever de trazer essa pessoa novamente para o equilíbrio. A raiva que ela tem, o ódio que ela tem, a mágoa que ela tem, ela se fixa conosco. Isso tem uma série de problemas em nós. Quando nós procuramos auxílio, esses espíritos também são auxiliados. E assim, todos nós acabamos recebendo os benefícios. Não existe prece verdadeira, honesta, sentida, que fique sem resposta. Gente, Deus não bloqueia os nossos pedidos, né? Deus não é ausente das nossas vidas. Kardec, ele quando conversou com o espírito protetor dele, o espírito de verdade, ele tinha dúvida assim, mas vocês vão me auxiliar também na minha vida material? Porque eu vou me dedicar ao espiritismo. Como que vai ser? E o espírito de verdade diz para ele, não cuidar de você seria não te amar. Nunca a gente pode esquecer disso. Quem ama, cuida. Deus é amor, Deus cuida. Pai, mãe, desencarnou, eles te amam, os teus protetores te amam, eles cuidam. Quem ama, cuida. Porque nós, quando amamos também, nós não deixamos de cuidar das pessoas que nós amamos. Por que nós ficaríamos solitários? Só nós nos problemas. Agora, tem coisas que são nossas, né? Quem já fez tratamento de canal, por mais legal, por mais alma gêmea que seja a tua esposa ou teu esposo, quem tem que sentar na cadeira do dentista é você. O dente é seu. Tem coisas aqui na Terra que é que nem sentar na cadeira do dentista. O mentor, ele pode estar ali segurando da mãozinha, mas o dente é nosso. Então, o problema quem tem que passar somos nós, mas eles estão sempre no nosso auxílio. Ok, Jefferson. Essa questão, enquanto você respondia, eu achei ela bem interessante, porque ela representa, salvo o melhor juízo, um grande número de pessoas que procuram o espiritismo com essa lógica meio que maniqueísta, de o bem estar sempre contra o mal e vice-versa, né?
E como o Jefferson falou, em outras palavras, o bem e o mal, eles estão juntos no mesmo lugar, que é em nós, no nosso coração, na nossa cabeça, nas nossas ideias, na nossa forma de ver e de enfrentar a vida. O bem e o mal está junto, está sempre conosco. E tem até aquela historinha que diz, né? Nós temos sempre dois leões dentro de nós, um leão bom e um leão mau. Qual é o que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimenta, ele vai ganhar sempre mais força. Então, problemas, todos nós temos, uns mais, outros menos, cada um diferente. Os espíritos de luz, como ele colocou na questão, estarão nos auxiliando sempre, como o Jefferson acabou de dizer. Ninguém está desamparado. E aqueles espíritos de menos luz, que ele chamou aqui de espírito das trevas, eles vão estar conosco? Vão, se nós assim o desejarmos. Aprendi uma coisa no Espiritismo, no que se refere aos nossos obsessores, que poderiam ser aqueles espíritos trevosos, como se falou aqui. Todos nós temos os nossos obsessores, e nós só os temos porque nós os alimentamos. Se tem uma lei na natureza que funciona bem, é a lei de afinidade. Nós criamos os nossos amigos e criamos também os nossos perseguidores, ou os nossos cobradores, os nossos grandes credores, né? Então, se você quer uma mudança da ação daqueles irmãos desencarnados que te acompanham, a melhor forma de fazer isso é mudando a si próprio. Quando nós fazemos escolhas para o bem, os espíritos de luz estarão conosco. Quando nós alimentamos tendências trevosas, vamos para seguir aqui a mesma palavra que o amigo utilizou, quando nós fazemos escolhas trevosas, estamos consequentemente escolhendo as nossas companhias espirituais também. Tá? Então, e eu já tinha ouvido isso de algumas pessoas, quando diz que é difícil ser espírita. É difícil ser espírita por quê? Porque a consciência espírita coloca sobre nossos ombros a decisão da escolha. O espírita, ele não tem como transferir para alguém as decisões da sua vida. Não, ele faz as escolhas. E uma vez fazendo as escolhas, deve assumir as consequências dessas escolhas. Para uma pessoa que tem um problema como o problema da depressão tem vários níveis. A sugestão é sempre o auxílio de um médico e de um profissional da área de psicologia. Mas, além disso, existem depressões que têm influências espirituais. Ajudando a tratar dos espíritos, nós também saímos da depressão. E existem movimentos que a gente pode fazer. É natural da pessoa deprimida querer ficar isolada. Não fique. Não fique. É natural da pessoa deprimida querer ficar no escuro. Não faça isso. Abra as cortinas, saia para o sol, veja a luz, receba estímulos positivos. Bote uma boa música e cante muito. Porque se você cantar mal, não tem espírito obsessor que vai ficar perto. Então faça isso que você vai ver. Não sei se você vai sair da depressão, mas que tem uma certa vingancinha nisso, tem. Bom, uma pergunta que começa com uma narrativa, a nosso amigo ou nossa amiga diz assim: hoje tive um sonho muito real com uma amiga que partiu há 2 meses. Eu acho que é isso. Nesse sonho, converso com ela e de repente falei: você está morta. Logo apareceu uma luz muito forte, branca, e ela me pediu: preciso da sua assistência. Estou aqui para tentar entender o que seria essa assistência. Entendeu, né? A pessoa sonhou com uma amiga desencarnada e a amiga desencarnada diz que precisa da assistência dela. E ela quer saber que assistência seria essa. Uma prece seria um bom começo? Algumas pessoas acham assim: faça por essa amiga, nem que seja uma oração. Aí parece que você poderia fazer muita coisa, não pode fazer nada, o que sobrou é uma oração. Então, é o que dá para hoje.
Não, não é assim que funciona. A oração para os espíritos, elas têm uma importância que nós estamos longe de desconfiar do alcance. Ore muito por essa pessoa. Esse contato, esses sonhos, eles saem da linha da imaginação e passam pela linha da emoção e da experiência. Então, não são só imaginativos. O nosso corpo, quando dorme, a nossa alma está livre. E ela estando livre, nós podemos ter contato com aqueles que já não estão mais na carne, aqueles que estão desencarnados. Então, a melhor forma de auxiliar essa pessoa, e funciona, ore muito para que ela seja auxiliada, para que ela encontre o caminho dela, para que Deus a ilumine, que ela consiga perceber os outros espíritos que a querem ajudar e que não conseguem. Se houver alguma outra coisa que essa pessoa precise, através desse laço superior, que é o laço da oração, a intuição vai vir. E vindo a intuição, será a melhor maneira de agir. Existe um caso muito interessante na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, se eu não me engano, em fevereiro de 1860, que ele fala da história de um espírito criminoso que vivia numa casa, e por isso as pessoas não conseguiam viver naquela casa. Quando ele é evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele se apresenta de tal forma que ele psicografava, ele vai quebrando todos os lápis, de tanta raiva. E aí o espírito de São Luís, que era o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, diz assim: ore por ele, e daqui a 1 mês você evoca. Fica orando por esse espírito durante 1 mês, e veja como ele vai voltar. E realmente retorna um espírito mais tranquilo, mais calmo, que consegue ver além das suas dores, além dos seus problemas, e agradece pelo bálsamo que ele recebe. Então, sempre que a gente tiver uma situação dessa, vamos orar. A oração é o telefonema para Deus. E a partir dali, ele tem um delivery dele que a gente não conhece. Antes de vir para cá, eu estava numa outra atividade lá na nossa casa espírita, na casa de Lázaro. E ao iniciar os trabalhos, fizemos a leitura do Evangelho. E o tema que veio para a nossa leitura foi exatamente falando da caridade. E o Espírito Protetor que faz a mensagem diz: nós podemos fazer a caridade de 3 maneiras: pensamentos, palavras e ações. Nos pensamentos estão a oração. E você falou muito bem, porque muitas vezes nós desconhecemos o poder verdadeiro de uma oração. Quando nós oramos, e não precisa falar, mentalmente, nós emitimos no espaço universal matéria mental. Pensamento é matéria, né? O Alexander Aksakov, pesquisador russo, ele afirma que os pensamentos têm cor, forma e densidade, e atingem o seu objetivo exatamente com essas características, com essa densidade. Então, quando você faz uma oração sentida, como você falou, não é da boca para fora, não é uma repetição de palavras. Coloca o teu sentimento naquele pensamento, vai atingir o objetivo. E aquela pessoa para quem você dirige aquele pensamento vai receber densamente esse sentimento que você está emanando. Na obra do André Luiz, na primeira obra dele, Em Nosso Lar, o livro Nosso Lar, ele descreve como as pessoas que estão lá em Nosso Lar recebem as orações que são enviadas para eles a partir dos encarnados, deixando claro que não é apenas uma ação de quem, como não tinha mais o que fazer, como você citou, já que não sobrou nada para fazer, vou fazer uma oração. É o contrário. A oração, para encarnados ou desencarnados, é uma ferramenta poderosíssima. Agora, ela só expressa esse poder de ação junto ao destinatário se ela contiver o sentimento que você acha que está tendo ao fazer a oração. Vou fazer um Pai Nosso, aí repete o Pai Nosso 10, 15, 20 vezes.
Se não houver sentimento, não é disso que a gente está falando. A gente está falando da expressão íntima do nosso sentimento na direção daquela pessoa, daquele alguém por quem você está orando. Bom, esta outra pergunta aqui agora, Jefferson, diz assim: Valdo Vieira afastou-se do espiritismo e criou a conscienciologia. Ele trata de amparadores, o que seriam mentores. Então, ele não vê como vemos, de forma muito distante desse olhar cristão. Como você vê isso? O Valdo Vieira ele foi de uma honestidade intelectual muito grande. Valdo Vieira ele tem um contato com o Chico ainda muito jovem. Depois desse contato, ele tem uma aproximação cada vez maior. Ele tinha uma mediunidade extremamente sensível. Vamos evitar de dizer mediunidade forte, né? Mediunidade não é músculo, é sensibilidade. Então é uma pessoa que tinha uma mediunidade extremamente sensível, a ponto de psicografar livros junto com o Chico. Tem diversos livros que são psicografados, né, entre o Chico, que estava em Pedro Leopoldo, e o Valdo Vieira, que na época residia em Uberaba. Em determinado momento, o Valdo Vieira entende que a proposta espírita não é afim com o entendimento dele de mundo. Ele fala, não, eu penso diferente. E aí ele fez uma coisa que poucas pessoas fazem. Ele saiu do movimento espírita. Porque o natural é, eu penso diferente do espiritismo e eu quero que o espiritismo se adeque à minha forma de pensar. E aí as pessoas criam verdadeiros pensamentos autônomos, sem base espiritual, mas ideológica. Lembrando, ideologia é visão de mundo. O espiritismo não é uma visão de mundo. O espiritismo é uma revelação dos espíritos. Não é o que o Zé e o João pensaram. É o que os espíritos revelaram para as pessoas. As pessoas tendem a impor a visão de mundo delas no lugar onde elas estão. Tanto o Valdo Vieira quanto o Gasparetto, né, a família como um todo, eles perceberam, não, eu não gosto da proposta espírita, eu não concordo com a proposta espírita, então eu estou saindo do espiritismo. E dentro disso que eu penso, eu vou fazer a minha proposta. E aí, o Valdo criou dois movimentos, que é o da conscienciologia e o da projeciologia. E nesses movimentos ele criou toda uma terminologia, todo um fundamento da visão dele a respeito dessas duas novas áreas do saber. E é onde ele chama os guias espirituais, os mentores, de aparadores. Tranquilo, é válido, é uma visão válida, existem pessoas que concordam, existem pessoas que se afinizam, ótimo. O problema seria se ele estivesse aqui e trocasse a revelação dos espíritos que nos falam dos espíritos protetores, dos anjos da guarda, que não são anjos com asinha, auréola, né, mas são espíritos de uma categoria de evolução maior, dos espíritos familiares, por a visão dele, desses espíritos como aparadores. Aí ele estaria errado. Então, como não é uma visão espírita, eu respeito dentro da visão dele. Eu só acho que dá problema quando se leva o espiritismo para a conscienciologia, ou para a Umbanda, ou para a Igreja Católica, para onde for, ou quando quer se impor aqui a visão da conscienciologia, da Umbanda, do Candomblé, do budismo, da Igreja Católica, Hare Krishna, não dá certo. Imaginem aqui como se fosse um curso de inglês. Se as pessoas vêm assim, curso de inglês, elas vêm aqui para aprender inglês, e não para aprender outro idioma. Comunhão espírita, as pessoas vêm aqui procurando espiritismo. Então eu bato palmas para essa atitude do Valdo, que foi sair do movimento espírita, levar o entendimento dele dentro da organização dele, que há muito tempo está desvinculada do espiritismo. Mas são visões correlatas, diferentes, mas correlatas.
Existem pessoas desencarnadas que cuidam de nós. Essa ideia, de fundo, é igual entre a Conscienciologia e o Espiritismo. Bom, você me faz lembrar, e a pergunta também me faz lembrar, uma vez por ano, aqui no Grêmio Espírita atual, para Barbosa Lima, eu ofereço um curso de passe espírita. E nós trabalhamos com base na doutrina espírita. E é muito comum, quase que se repete todo ano, pessoas que durante o curso começam a questionar: mas eu fiz um curso de, sei lá, de reiki, e lá não é assim. Sim, não é assim, porque lá é reiki. Aqui eu não estou falando de reiki, eu estou falando de passe, de acordo com a doutrina espírita. Né? E você foi muito feliz mais uma vez quando diz isso, e essa comparação do curso de inglês. Quem vai a um curso de inglês quer aprender inglês, não é espanhol. Então, quem vai a uma casa espírita deve esperar aprender espiritismo e não nenhuma outra coisa, mesmo que haja semelhança. Mas a gente não pode confundir as coisas. Não estamos dizendo que as coisas elas se dividem entre certas e erradas. Não, elas são apenas diferentes. Como idioma. Inglês é melhor do que espanhol, é melhor do que francês, é melhor do que o português? São idiomas. E cada um vai ter um público que se sente afim com aquele tipo de cultura ou de necessidade. É a mesma coisa. Religião, tem religião melhor ou pior? Se a proposta da religião é fazer o bem, todas elas são muito bem-vindas. Mas aqui é espiritismo. Jefferson, temos aqui agora duas perguntas. Eu acho que é de um internauta, tal. É de um internauta, né? Ok. Marcela, se não me engano é Marcela. E ela pergunta assim: até que ponto os mentores interferem no nosso livre-arbítrio? Vou resumir, não interferem. Livre-arbítrio, ele é algo tão sagrado que quando Deus deu para o Espírito o livre-arbítrio, Deus abriu mão de parte da sua potência. O que eu quero dizer com isso? Deus pode tudo, Deus é onipotente, tudo Ele pode. Mas quando Ele te deu o livre-arbítrio, é como se Ele te desse um cercadinho dizendo: daí para dentro, eu estou confiando na sua capacidade. Eu sei que você vai fazer escolhas erradas, mas que dessas escolhas erradas vão vir aprendizados, que vão te tornar uma pessoa melhor. Então, Ele, Deus, eu não atravesso esse cercadinho sem a sua autorização. Pessoal, se isso é válido para Deus, quanto mais para o resto. Agora, é interessante, né? As pessoas, elas querem muito que seja respeitado o livre-arbítrio delas. Mas é difícil a gente respeitar o livre-arbítrio dos outros. Pensem, espiritismo é fé raciocinada. Não tem duas pessoas que acreditam do mesmo jeito e duas pessoas que pensem do mesmo jeito. Por isso que tem que haver o respeito. Porque se nós não nos respeitarmos, a gente vai ficar só com a diferença e não com aquilo que nos une. E de mais um internauta, Edson Menezes: por que, diante de uma doença em recuperação, o mentor, se é que existe, não socorre o doente e este desencarna? Eu vou ter que explicar de uma maneira bem didática. A gente morre. A gente não é eterno. A gente morre. Isso daqui tem prazo de validade. Quando chega a nossa hora, faz parte. O Espiritismo, ele tem uma proposta para o espírito, não para o corpo. Se nós não entendermos isso, a gente sempre vai falsear o Espiritismo. O Espiritismo, a proposta dele é para a nossa imortalidade. A imortalidade sempre vem na frente, ela sempre tem ascendência. Por que os espíritos falam que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual? Estamos aqui, em Brasília. Legal, Centro-Oeste, Brasilzão. Cai uma bomba nuclear, todo mundo aqui evapora. Então a matéria se vai.
mas o espírito permanece. O espírito não é afetado. Por isso que a verdadeira vida é do espírito, porque a matéria não consegue ficar agregada indeterminadamente. O espírito consegue. Então, os espíritos, quando olham para nós, eles olham o nosso processo enquanto espíritos imortais. E sempre coisas que às vezes são difíceis para a nossa condição de encarnado, como a perda de uma pessoa querida, como a separação de alguém que amamos, uma derrocada financeira, tudo isso é muito complicado, é muito triste para nós encarnados. Mas daí pode ter um grande aprendizado para nós, enquanto espíritos imortais. Imaginem quando uma criança está desenvolvendo a dentição. Eu sei que a maioria não vai lembrar como é que foi isso, mas coça, dói, é desconfortável. Vocês imaginam os pais orando a Deus para aquela criança ficar banguela pelo resto da vida, para que ela não sofra? Porque nós sabemos que da dentição vem a qualidade de vida, vem a saúde do corpo. Então, é um processo de dor, de desconforto necessário. Um ortopedista, ele tem que colocar um osso fraturado no lugar. Dói. Não é confortável você unir uma fratura, mas ele tem que fazer esse trabalho para o nosso benefício. Ele não pode deixar aquilo em aberto. Então, vejamos com os olhos do Espírito. Os sofrimentos daqui, se eles ajudam na lapidação da nossa alma, os mentores eles nos dão suporte para o sofrimento e não simplesmente retirar esse sofrimento do nosso aprendizado. Nós vamos morrer enquanto corpo. Ninguém vai ficar aqui para todo sempre. Isso faz parte. Não estou contando nenhuma novidade, né, gente? Vocês fizeram uma cara de triste agora, né? Poxa, quer dizer que eu vou morrer? Sim. Né? Espero que não seja tão cedo, mas sim. E a alma, que é a nossa verdadeira natureza, vai estar livre. Aqui é um processo de aprendizado valoroso, especial. Esse corpo deve ser respeitado, bem tratado, muito amado, mas em algum momento nós vamos ter que devolver para a natureza. Então os mentores eles nos ajudam na nossa situação espiritual. E a situação material, dentro das possibilidades, eles nos inspiram a fazer as coisas. Mas imaginem se os mentores psicografassem todas as nossas provas. Quem é que ia estudar? Né? Imagina, você vai fazer o Enem, aí vem a prova, você... Quem é que estuda? Então ia ter um bando de médium analfabeto. Não, tem que estudar, sentar, dar o melhor. Ele não vai fazer a prova para a gente, porque é fundamental para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Agora, o que ele pode fazer não é soprar da cola, mas é daquilo que nós estudamos, ele chegar e nos inspirar. Lembra quando você estudou aquilo? Então, né? Aí eu falaria para o meu mentor, pô, mas eu estudei tanta coisa, você quer que eu lembre aquilo? É assim que funciona. O sofrimento faz parte da vida. É ilusão qualquer religioso que diga que é capaz de tirar o sofrimento. O nosso corpo é sensível. Onde tem prazer, tem dor. O que vale para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, é a nossa condição de espíritos. Por isso que o Espiritismo, ele foca não no nosso hedonismo, na satisfação dos prazeres, mas abdicar muitas vezes dos prazeres para sublimar nossa alma. Excelente. Eu não fiz a segunda questão de imediato, mas foi bom. Mas o Edson também, além da pergunta que você acabou de responder, ele também faz uma segunda pergunta. Por que os mentores não se tornam visíveis em nossa vida? Para que não atrapalhe o nosso livre-arbítrio. Porque nós só tomaríamos decisão quando nós víssemos os nossos mentores. E sem os mentores a gente ficaria simplesmente parados, atônitos.
Nós temos a responsabilidade das nossas decisões e não podemos abrir mão delas. Gente, é a nossa vida. Eu não abro mão da decisão da minha vida para ninguém, nem para mentor, porque a vida é minha, não é dele. O que eu peço é que ele me ilumine, que ele me inspire, que ele me auxilie, mas a decisão não pode ser outorgada, a decisão sempre é nossa. Bem, nós estamos já na segunda metade do nosso tempo. Tem aqui ainda algumas perguntas, Jefferson. Vou tentar ser rápido. Vamos ver. Oi? Vou tentar ser rápido. Vamos tentar atender a todos. Essa aqui diz assim: desde os meus 15 anos sonho com um homem de roupa clara, sempre, que sempre me ajuda nos meus obstáculos. Hoje tenho 55 anos, ainda sonho. É meu mentor espiritual? Provavelmente. Mas aqui tem um comentário final, antes de você pois não. continuar. Que diz assim: fico mal e deprimida vários dias quando sonho. Aí eu já não entendi. Eu também tive essa mesma entendi. percepção. Eu até entendo. Se fosse assim, me aparecesse um cara legal, que me orientasse, e que depois fosse embora, eu ia ficar meio chateado nos próximos dias. Pode ser isso. Né? Pode ser essa melancolia, mas estou chutando, não sei. Agora, com certeza, uma pessoa que acompanha há tanto tempo, que tem, pelo que é dito aqui, que é narrado, orientações que são produtivas, puxa vida, que bênção. Não que outras pessoas não tenham, difícil é lembrar. O nosso cérebro espiritual, eu vou usar uma analogia de velho, mas vá lá. O nosso cérebro espiritual é um HD. O nosso cérebro material é uma fita cassete. Os jovens perguntam para os seus pais o que é uma fita cassete. Não cabe, gente. Então, vai pegar o que é essencial e colocar no nosso cérebro material. E boa parte da informação vai se perder. E aí, paciência. Olha o mentor ligando aí. Jefferson, deixa eu ver se eu decifro aqui. Quando se trata da nossa comunicação com os mentores, estamos falando em vibração. Nós atraímos o que emitimos. Precisamos estar receptivos e abertos para receber o auxílio que eles podem nos dar. Da mesma forma, atraímos espíritos que vibram em frequências inferiores pelas nossas más tendências. E como manter o pensamento disciplinado em meio a tantas provações? Essa eu quero aprender com a sua resposta também. Como manter o pensamento disciplinado? Olha, gente, a melhor forma de não pensar besteira é pensar coisa boa. Não inventaram ainda um jeito mais fácil. A melhor forma de você evitar pensamentos ruins é ocupar a mente com pensamentos produtivos. E na boa, tem muita louça para lavar. Então, assim, se a gente se ocupa com coisas que realmente sejam úteis, não dá muito tempo. As pessoas reclamam muito que a vida delas tem problemas, mas são os problemas que nos tiram de pensamentos que nos afundam. O desencarnado, ele não tem boleto para pagar, o desencarnado não tem compra para fazer, o desencarnado não tem reunião de condomínio, então ele não tem distração. O desencarnado, quando tem um problema, ele tem um problema. Nós não. Então, a melhor forma é nos distrairmos. E nos distraindo, a gente acaba saindo da sintonia desses espíritos que querem o nosso desequilíbrio, porque estão eles também em desequilíbrio. E é interessante, certa vez ouvi de uma amiga que me procurou para orientá-la com relação a um trabalho espiritual, a um tratamento espiritual. E é muito comum, quando nós vamos à casa espírita para iniciar um tratamento espiritual, se orientar a pessoa a assistir palestras, não é isso? E essa pessoa disse assim: mas eu estou com um problema, eu fui lá para fazer um tratamento e eles me mandaram assistir palestra. Eu não quero assistir palestra, eu quero resolver o problema. A grande maioria, ou melhor, dizendo de outra maneira, a grande fonte dos nossos problemas está na nossa ignorância. Quando eu falo ignorância, é desconhecimento mesmo, né?
Desconhecimento dos fatos. E no caso envolvendo espiritualidade, aí nem se fala. O nosso desconhecimento é muito grande, mesmo daqueles que trabalham, que se dizem divulgadores, e eu estou nos colocando nessa leva, Jefferson, se você me permite. Nós somos grandes desconhecedores. Ai daquele que acha que é o bambambam, que já descobriu tudo, porque já leu 10, 15 livros espíritas, acha que sabe tudo. Lê do engano. Então, a ignorância é uma das grandes causas dos nossos sofrimentos. Então, quando você diz assim, tem muita louça para lavar, essa louça pode ser qualquer coisa. Pode ser a dedicação a um parente necessitado, que está do seu lado precisando da tua atenção e você não dá porque você está ocupado com seus problemas. É um trabalho dedicado a uma instituição de caridade onde você poderia ser um voluntário útil e não é esse voluntário porque está ocupado com os problemas que você mesmo cria e alimenta. Quando nós vamos à casa espírita e a casa espírita oferece trabalho e a gente critica, caramba, eu estou com um problema e a pessoa me dá trabalho, me manda servir água fluidificada, me manda... Mas é isso mesmo, gente. Tem um ditado popular, que certamente vocês devem conhecer, que diz assim, mente vazia... Oficina do diabo. Olha, todo mundo sabe. Mente vazia, oficina do diabo. É verdade isso, né? Mesmo o diabo não existindo, como a gente sabe, mas a presença do não bom estará onde há uma ociosidade improdutiva. Então, dedicar-se a ocupar esse espaço vazio com leituras produtivas, com práticas construtivas, com coisas boas, se não for totalmente a solução, é um grande passo para ele. Deixa eu só fazer um pequeno adendo. O pessoal assim, eu só vou à palestra de palestrante espírita bom. Se não for Divaldo, não for o Rossando Klinger, não for o Haroldo Dutra, eu não vou. Rapaz, não faça besteira. Olha só, vai para palestrante ruim. Palestrante assim que é quase gago, que é difícil. Porque se você não suporta, imagina um obsessor. Você tem que ser inteligente. Né? Tem que ser inteligente. Quando você vai tomar passe, você já está com a alma lavada, limpa. Você exercitou a paciência. Porque palestrante bom, até o obsessor que ouviu o cara. Né? Até o obsessor, hoje tem Haroldo. Aí ele senta aqui. Né? Vai para a palestra do comecinho até o final. Porque quando você sai da palestra, o passe é só dar aquela polida. Mas a lavagem, a cera já foi feita. Muita gente chega aqui faltando 10 minutos. Porque diz assim, eu vou só para o passe. Aí, meu amigo, não tem polida que dê jeito num carro que já está sujo. Complica. Jefferson, mais um internauta, o Tiago. Em casos extremos, o mentor pode estar encarnado, como um pai, mãe, enfim, junto da pessoa protegida? Não seria questão de casos extremos, mas o que acontece? A pessoa encarnada, ela tem muitas atividades. Ela não teria a disponibilidade que o espírito tem de atender determinadas situações. Então, é uma situação que não é o comum. Espíritos afins e espíritos que protegem outras pessoas se encarnam, mas aí a tarefa da proteção espiritual é transmitida para um outro espírito de confiança. Meu amigo, e bem rapidinho, que nós já atingimos o nosso horário, mas para não deixar a pessoa sem resposta. Qual a diferença entre anjo guardião e mentor espiritual? Aí depende. Basicamente, a gente está falando da mesma pessoa, mas conforme o espírito vai evoluindo, você tem espíritos de alta envergadura que se responsabilizam pela tarefa daquela pessoa e espíritos intermediários. O mentor espiritual, por exemplo, ele pode estar mais ligado à atividade mediúnica, enquanto que o chamado anjo da guarda seria pelo processo evolutivo da pessoa. Às vezes, as duas tarefas são exercitadas pela mesma pessoa. Né? É uma questão de palavras, gente. Gente, acabou. Acabou o tempo, acabaram-se as perguntas. Certamente o Jefferson ficaria mais um tempo aqui conosco. Eu gostei. Não sei se vocês gostaram também. Gostaram. Podemos contratá-lo para a próxima?
Então tá bom, já ganhou É emprego. bom trazer a família, né? Bom, Você trouxe os seus torcedores, né? Trouxe a família inteira aí. Gente, é uma satisfação estar aqui com vocês, fazendo esse programa. É bom receber pessoas como o Jefferson disponíveis para nos auxiliar no entendimento, trazendo esclarecimento. E é assim que a gente constrói o nosso sucesso espiritual. É com muita dedicação aos estudos, eliminando para e passo a nossa ignorância. Essa ignorância que eu estou falando não é pejorativa, ela é faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados simples e ignorantes. Ainda continuamos ignorantes, mas estamos a caminho do nosso esclarecimento. E a doutrina espírita veio também para isso, para eliminar essa ignorância de nós por intermédio de tantos outros fatores como esse que nós estamos oferecendo para todos nós. Quero agradecer a todos vocês que vieram aqui ao Salão Bezerra de Menezes, na Comunhão Espírita de Brasília. Agradecer àqueles que nos ouvem e nos acompanham pela TV e pela Rádio Comunhão. Agradecer àqueles que encaminharam suas perguntas, as suas questões, tanto pela TV como os presentes, e dizer que contamos com vocês aqui no próximo mês, quando teremos o Comunhão Inspira do mês de fevereiro.